Olá, estamos aqui para uma aula de redação e antes de começar quero apresentar a hashtag que eu preparei para você. A hashtag Eu Sou Demais, a hashtag Eu Vou Me Dar Bem. Que você possa acreditar em você, que você possa lutar, que você possa treinar e com certeza você vai conseguir, você vai fazer bonito. Os objetivos da nossa aula são conhecer as regras específicas sobre a avaliação da redação do Enem, compreender a estrutura do texto dissertativo argumentativo, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e entender as estratégias argumentativas. Fique ligado! Para desenvolver a temática proposta, é preciso entender o tema, e para isso você precisa ler e entender os textos de apoio e possuir um repertório sociocultural próprio. Ler e entender os textos de apoio é lá no dia da prova, quando você receber o caderno, você vai direto olhar qual é o tema da redação e você já faz uma leitura e interpretação do mesmo, como também lê os textos de apoio porque eles vão guiar você, orientar, nortear sobre realmente o que o tema está lhe propondo. Possuir um repertório sociocultural próprio é uma bagagem que você já deve levar, aquilo que você adquiriu por meio dos seus estudos, das suas experiências e das suas vivências. É necessário estar preparado para interpretar de forma crítica informações de diversas fontes. É preciso recorrer à interdisciplinaridade, ou seja, dialogar com assuntos de todas as outras disciplinas estudadas para entender o tema e desenvolver o texto de maneira efetiva. Mostrar conhecimento sobre os principais dilemas sociais do Brasil e do mundo. É preciso se manter atualizado por meio dos noticiários. O que pode levar a zerar na redação? O primeiro ponto é você fugir do tema, você não desenvolver o tema proposto. Segundo ponto, não obedecer o tipo de redação solicitado. Ou seja, o Enem pede que você elabore um texto dissertativo argumentativo. Então, você não pode fazer uma narração, uma descrição, uma crônica, uma poesia. Você precisa realmente apresentar um texto dissertativo argumentativo. Terceiro ponto, não atingir o número mínimo de linhas. Veja, se você conseguir apresentar tudo que as 5 competências lhe pedem em 7 linhas, você poderá não zerar. Mas eu não quero que você se apegue a esse número, porque com certeza você vai conseguir fazer muito mais. Quem faz uma redação em 7 linhas pode até não zerar, mas com certeza a redação não será das melhores. O próximo ponto é usar formas propositais de anulação. Há pessoas que escrevem receitas, que escrevem letras de músicas, que escrevem o hino do time de futebol. Então, isso são formas propositais de anular, de zerar na redação. Outro ponto é desrespeitar os direitos humanos, certo? É preciso ficar atento e não cometer este erro. Entregar a folha de redação em branco. Como não zerar se entregar a folha de redação em branco? Não conseguir demonstrar as 5 competências avaliadas, que é o que nós vamos estudar a seguir. Todos estes dados aqui, eles foram retirados da cartilha do participante do Enem, elaborado pelo INEP. Competências avaliadas. A primeira competência diz: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa competência, ela vai cobrar de você o conhecimento gramatical, tudo que diz respeito à escrita. Você precisa observar a ortografia, acentuação, pontuação, regência verbal, nominal, concordância verbal, nominal, tudo que diz respeito ao conhecimento da gramática. A competência 2, ela diz: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Aqui você pode apresentar, observar 3 pontos. Compreender a proposta, ou seja, não fugir do tema, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, ou seja, mostrar conhecimentos que você adquiriu na disciplina de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Matemática, enfim. Você tem que mostrar conhecimento sobre o tema. E tudo isso dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. A terceira competência diz selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Você vai elaborar o seu argumento. Nesta competência, você precisa fazer a defesa de maneira concreta, de maneira correta, segura. Você tem que mostrar que você realmente entende o que você está apresentando, certo? E a partir de todas as maneiras que você escolher
para defender o seu ponto de vista e o seu argumento, você estará cumprindo o que essa competência lhe pede. A competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui você tem que lembrar que o seu texto ele deve ser um todo coeso, que você precisa conectar palavras, frases, parágrafos, do início até o fim. Então, toda a coesão textual será cobrada de você nesta competência, para que quando o leitor estiver com o seu texto ali, ele possa ler, entender de maneira fluente as suas ideias colocadas na sua redação. A competência 5 diz: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Veja, o tema da redação do Enem geralmente apresenta um problema da nossa sociedade. Então, você vai apresentar uma tese, um argumento no seu texto e, na conclusão, você vai propor uma possível solução para a resolução do problema. Então, você precisa fazer essa proposta de intervenção, você não pode deixar de apresentar e não pode esquecer de respeitar os direitos humanos. Importante você saber. Lembre-se que cada competência é avaliada gerando uma pontuação entre 200 pontos, dividida em 6 níveis de adequação. Você pode tirar 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. Ou seja, você vai, na competência 1, por exemplo, tirar 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. E assim sucessivamente em todas as outras competências. Estrutura do texto. Em síntese, o texto dissertativo argumentativo, ele pede uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução, você vai identificar a situação. No desenvolvimento, você vai detalhar a situação. E na conclusão, você vai propor soluções. Conectivos. Você precisa ficar antenado e treinar bastante o uso de conectivos diversos, porque eles são muito importantes para o seu texto. Veja, aqui nós temos uma lista de conectivos que você pode encontrar na gramática, você pode encontrar em várias fontes de sua preferência. Importante você estudar, treinar em todos os seus treinos de redação, você já deve fazer uso dos conectivos para você ficar seguro, para quando você chegar lá no dia da redação, você já está preparado e o seu texto realmente possa ser bem desenvolvido, bem elaborado, por meio de tudo que você tem ao dispor. Conectivos, não esqueça, treine e use. Dica importante: assim que você tiver contato com o tema proposto, precisa se organizar para iniciar o texto, pois o tempo é curto. Sendo assim, aconselha-se logo elaborar a tese, criar os argumentos e definir a sua estratégia argumentativa. Até lá, você não confie na sorte. Não vá achar que quando você chegar lá, você vai se desenrolar, você vai conseguir. Não faça isso. Você precisa treinar desde já. Treine bastante. Tenha esforço. Busque conhecimento e defina logo um estilo seu. É muito importante você já no seu treino definir um modelo, uma maneira como você vai querer desenvolver o seu texto. Você não pode deixar para a hora, para o dia que você chegar lá na redação do Enem. Você não pode se arriscar. É importante. O treino é para isso. É para você chegar lá preparado. Introdução. A introdução deve apresentar a ideia núcleo do texto, que é a sua tese, e apontar o que o texto tratará no desenvolvimento, que é o seu argumento. Então, a introdução é composta pela tese mais o argumento. A tese é o seu ponto de vista, é a sua opinião sobre o tema. É o seu ponto de vista sobre o tema. Você pode perguntar para você mesmo: o que eu penso sobre o tema? Qual é a minha opinião? O que eu vou defender? Quando você responde esta pergunta, você estará criando a sua tese. O argumento. O argumento é uma justificativa para a tese que você criou. Você pode perguntar para você: por que eu penso assim sobre o tema? O que me leva a pensar desta maneira? O que prova esta minha opinião? Como posso justificar a minha tese? Então, quando você
elabora a sua tese, o seu argumento, você já tem praticamente a sua introdução pronta. Você precisa montar. E para isso, você ainda dispõe de frases prontas que você deve utilizar para ajudar neste sentido. E é importante também que no seu treino você já defina, escolha uma, duas frases para você, quando chegar lá, já ter em mente e utilizar. Por exemplo, ao observar o panorama nacional, ou do Brasil, ou brasileiro, aí você na frente coloca o seu tema e um conectivo e apresentar sua tese, outro conectivo e o seu argumento. Outro exemplo. Na contemporaneidade, uma discussão necessária diz respeito a outro. Ao se fazer uma breve análise do contexto social vigente, é notório. Há pessoas que gostam de citar personagens de filme, de séries, de livros. Então, se você gosta desta maneira, você pode utilizar uma frase como essa. No mundo da ficção, percebe-se que, aí você apresenta a situação do personagem, o personagem, aí você vai fazer uma comparação com a vida real, com o tema que você está desenvolvendo. Na vida real, principalmente no cenário atual do país, aí você coloca o tema. Um dos fatores mais presenciados na atualidade é a questão. Aí você coloca o tema. Então, essas são algumas possibilidades para você fazer uma boa introdução. O desenvolvimento. Na introdução, você elaborou a tese e o argumento. No desenvolvimento, você vai apresentar o seu argumento, você vai explicar e você tem umas maneiras próprias que você pode utilizar, que você deve utilizar e que você deve, inclusive, já definir alguma estratégia que lhe deixa mais seguro e que assim você vai conseguir fazer um bom desenvolvimento na sua redação. Desenvolvimento é explicação do argumento. Então, você pode fazer por meio de argumento de autoridade, por exemplo, que é aquele que se apoia no conhecimento de um especialista da área. Quando você pega uma frase, um pensamento de algum especialista que tem a ver com o tema, e aí você coloca para enriquecer a explicação do seu argumento. Outra maneira é o argumento de consenso, que é bem simples. Alguns exemplos concretos, visíveis e perceptíveis a todos. Outra maneira é dados, fatos, gráficos e outros, que são resultados de pesquisas. Geralmente apresenta porcentagens, mas você precisa dar preferência a órgãos de conhecimento público. Você nem pode inventar dados estatísticos e você também não pode colocar fontes de pesquisas que não sejam conhecidas a todos. Você pode escolher órgão como Datafolha, como IBGE, por exemplo. Outra maneira de causa e consequência, eu considero uma maneira bem interessante, bem fácil de você desenvolver o seu argumento por meio de causas e consequências. Baseia-se em operações de raciocínio lógico, quando você pega o seu tema e faz uma análise de causas e consequências geradas pelo tema proposto. A alusão histórica é quando você passeia com o tema dentro da história da humanidade ou do país e faz uma referência quanto à evolução, continuidade ou persistência do problema apresentado. Outra maneira é você contrapor ponto de vista contrário. Você vai analisar o que o seu corretor pode pensar ao contrário de sua opinião. E daí você já vai rebater, não vai deixar espaço, mas é preciso sustentar as suas ideias. É possível você fazer um bom argumento por meio desta maneira, deste exemplo de argumentação. É bem interessante também. Outro ponto é a comparação. Também é fácil analisar o tema e comparar com a mesma situação vivida em outros países, por exemplo, ou em outras épocas do país, né? É bem interessante também a comparação. Então, aqui são exemplos de argumentos. Você deve escolher um e treinar um ou dois, porque tudo mais depende do tema e a gente só sabe no dia quando a gente chega lá. Também nós temos aqui uma análise de causas e consequências para lhe ajudar, para você fazer esse exercício e que pode ser interessante para você na redação. Veja só, uma dica para você. O tema do Enem 2013, efeitos da lei seca no Brasil. Por exemplo, o que seriam causas e consequências neste tema? Dirigir embriagado. O que pode causar? Acidentes fatais. Não obedecer às regras de trânsito pode prejudicar a vida de pessoas inocentes que trafegam pela mesma via, além de acidentes com sequelas graves ou acidentes
fatais, como já citado anteriormente, né? Então, aqui é um exemplo. Você pode pegar o tema e você pode fazer uma análise de causas e consequências dentro deste tema. E daí você já tem a condição de elaborar um ou dois parágrafos de desenvolvimento, porque você pode até, num parágrafo de desenvolvimento, apresentar as causas detalhadamente e no outro, as consequências das causas que você apresentou, ok? Também você tem frases prontas para você iniciar o seu desenvolvimento. Por exemplo, em primeiro lugar, é preciso ressaltar que, inicialmente é válido avaliar, é essencial considerar antes de tudo, é essencial considerar, é fundamental avaliar, são apenas exemplos, certo? Que você pode utilizar, você também pode procurar outras de sua preferência. Para você continuar o desenvolvimento, por exemplo, se você conseguir fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, com essas frases aqui, você inicia o primeiro parágrafo de desenvolvimento. E com estas aqui, você inicia o segundo parágrafo de desenvolvimento. Se você não conseguir fazer 2 parágrafos, se você só conseguir fazer um, você pode, por exemplo, coloca uma frase destas, escreve umas 3 linhas e uma frase dessas aqui para você continuar e fechar o seu parágrafo de desenvolvimento. Para fazer citações, porque no desenvolvimento também você pode apresentar citações. Então você pode, algumas possibilidades aqui para você, porque também você pode escolher outras de sua preferência. Por exemplo, antes de apresentar a citação, você pode colocar de acordo com a pesquisa realizada por, ou então, segundo o estudo feito por, conforme fulano apresenta, ou diz, ou afirma, certo? Ou destaca. Depois que você apresentar a citação, você precisa dar a sua contribuição. Você não pode colocar uma citação e fechar e pronto. Não, você tem que colocar a sua contribuição dentro daquela citação, porque a citação está ali para ajudar, para enriquecer, mas você não pode só colocar e deixar por isso mesmo. Aí você pode, este quadro, este cenário evidencia. Desse modo, percebe-se que, dessa maneira então, pode entender que, certo? São exemplos, você também pode colocar outras que você conheça, que seja de sua preferência. Conclusão. Lá na introdução, você apresentou a sua tese, o seu argumento. No desenvolvimento, você explicou o seu argumento. Agora chegou a hora de você concluir o texto e de você apresentar a proposta de intervenção, que é, na sua opinião, qual seria uma possível solução para o problema abordado pelo tema. Então, veja, você sintetiza o texto e apresenta a proposta de intervenção, que é uma possível solução para as questões abordadas no desenvolvimento. Uma dica para você: é preciso, na proposta de intervenção, responder o que deve ser feito, quem deve fazer, como deve fazer e para que fazer. Você precisa, e por meio destes pontos, fica mais fácil de você elaborar uma proposta de intervenção bem coerente e bem segura. Frases para você iniciar a conclusão. Antes de você apresentar sua proposta de intervenção, você precisa, lembra, fazer a ligação de um parágrafo com o outro. Então, você pode iniciar. Frente a tais impactos, no que se referem a. Aí você pode colocar o tema. Conforme analisado, é inegável que, em fase do exposto, mediante os aspectos analisados, é visível que, observa-se, portanto, que, infere-se, portanto, que diversas medidas devem ser tomadas. Diante de tudo isso, percebe-se que, dessa maneira fica claro que. Então, depois que você colocar a frase, daí você vai apresentar a sua proposta de intervenção. Para apresentar a proposta de intervenção, você pode, por exemplo, colocar: fica evidente, portanto, que é preciso. Desse modo é preciso, dessa maneira é necessário que. São exemplos, mas você pode também ficar à vontade para colocar outras frases que você tenha preferência. No ponto que deve ser feito, você vai indicar as ações que você considera que precisam ser realizadas diante do tema. O que deve fazer quem deve fazer, melhor dizendo, você vai apresentar o agente da ação que você apresentou. Você aqui apresentou ações, agora você vai dizer quem vai realizar estas ações. Então, você pode colocar o governo, dependendo do tema, dependendo do que você quer colocar a ser realizado, mas você precisa especificar.
é algum ministério? Ministério da Educação, da Saúde, da Justiça, eh, da Segurança, do Transporte, governo federal, estadual, municipal, instituições governamentais. Você precisa especificar, não pode deixar vago. O governo deve. Você tem que especificar, certo? Também você pode citar ONGs, a mídia, o indivíduo, a família, a escola ou a sociedade. Estes são exemplos de agentes que você pode utilizar para a sua proposta de intervenção. O próximo ponto é como deve ser feito. Aqui você vai detalhar a ação que você apresentou. É preciso especificar como as ações devem ser implementadas. Por exemplo, políticas públicas, investimentos, campanhas por meio da mídia, projeto do Ministério da Educação a ser executado pelas escolas, as famílias precisam mudar a postura no que se refere à educação dos filhos, né? Entre outras maneiras que o que vai definir é o tema, né? E a sua condição, né? As suas ideias é quem vão realmente definir a sua proposta de intervenção. Para quê? O próximo ponto é o para quê. Qual o objetivo da sua proposta? Você vai sugerir uma possível solução para o caso e com isso você vai finalizar o texto, certo? Então você vai dizer no para quê qual é o objetivo, né? Qual a relevância dessa proposta que você está apresentando. Para você fechar o texto, você pode utilizar frases como dessa maneira será possível, ou desse modo, ou só assim, consequentemente. Certo? São dicas, mas fique à vontade para outras maneiras que você conhecer, que você preferir. Observações. A linguagem tende à impessoalidade, por isso os verbos e os pronomes serão empregados na terceira pessoa do singular ou plural. Você não pode se incluir no texto, certo? Você não pode dizer eu acho, eu penso assim, nós devemos, certo? Você pode utilizar verbos como, por exemplo, sabem, sabe-se, entendem, entende-se, deve-se entender, espera-se, é necessário, é preciso, entre outros. Não use etc, não use reticências, não use a palavra você, não use a palavra coisa. Dê nome às coisas na redação do Enem. Não use pra, e sim para. Diferencie mas e mais, ok? São algumas observações que você deve lembrar. Além disso, a variedade linguística predominante é a padrão, ou seja, tudo conforme a gramática. Não invente dados estatísticos. Só coloque informações que você possa provar de onde tirou. Não copie trechos dos textos motivadores. Se achar necessário, faça a citação, certo? Você pode até pegar algum dado, alguma informação de lá, mas você precisa fazer a citação, ok? A redação não pode parar. Você precisa treinar sempre. Estude, treine, leia, escreva, reescreva. Leia, treine, estude, escreva, reescreva. Você precisa fazer isso sempre, até lá, para que você possa ficar seguro, para que você possa desenvolver um bom texto. Mais algum lembrete aqui para você. Se sua letra é de forma, você não sabe escrever de maneira cursiva, então precisa treinar desde já, bastante, e respeitar início de frases, depois de pontos e nomes próprios, e assim escrever com a primeira letra aumentada como exemplo, certo? Você precisa fazer isso. E também você não pode esquecer que no Enem só pode caneta preta. Tem uma dica para você aqui que vai lhe ajudar na questão da interpretação, do entendimento do tema, certo? Eu vou deixar aqui a dica e o link para você. Você vai aqui no canal da professora Dodora Oliveira, você vai assistir a aula, identificar tema ou assunto de um texto. E você vai visitar o canal da professora Suelen Juca e vai assistir a aula Fato e Opinião. É uma dica importantíssima. Essas aulas vão ajudar você na leitura, na interpretação, no entendimento do tema, ok? Uma mensagem para finalizar este momento: que nunca falte esperança a quem tem sonhos maiores que a própria vida. Bons estudos e ótimas produções textuais.